Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e, como sempre me apresento aqui, para divulgação, vamos dizer assim, de um novo olhar para tudo aquilo que Jesus nos deixou como premissa mesmo, de um novo entendimento, de um conhecimento maior e que nos levará também, ou elevará, a um patamar mais adiantado, seja moral, espiritual e, por que não dizer, pessoal mesmo. Nosso emocional ele vai se transformando na medida em que nós vamos entendendo todas as preposições do nosso Mestre Jesus. Como sempre, peço para que deixem o like, para que façam compartilhamento do vídeo, para que deixem um comentário, tá certo? Conto com vocês. No episódio passado eu estava falando sobre é necessário nascer de novo. E estava falando sobre os princípios da reencarnação, que até o ano 553 ele era uma coisa normal, uma coisa natural, fisiológica. E a partir de então, com a decisão do imperador Justiniano por apelos da sua esposa Teodora, então foi banido por conta daquilo que ela temeu encontrar depois que desencarnasse, como, por exemplo, encontrar os seus escravos que ela tanto maltratou e de repente ela poderia até vir na pele de uma escrava, e aí ela ficou assustada. Mas isso trouxe uma consequência muito negativa para todos nós, e principalmente desviou-nos dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então aqui, porque quando eu não tenho esse conhecimento, então tudo isso vai interferir quando eu não tenho conhecimento, que eu estou aqui acumulando experiências, e essas experiências é que vão fazer com que eu cresça. Quando eu não tenho esse entendimento dessa realidade, do que é a própria vida, eu meio que me desconecto de muitas coisas. Tudo o que vivemos hoje, na verdade, é reflexo e continuidade daquilo que já foi vivido por nós em experiências passadas. E lógico que as consequências disso tudo, ela vai trazer uma necessidade, do autoconhecimento. E aí o desconhecimento causa um impacto muito grande na nossa experiência, no nosso desabrochar. Nós sabemos que as decisões que foram tomadas lá no passado foram prejudiciais, mas, lógico, como Jesus falou, não haverá nada oculto que não seja revelado. Pode ser escamoteada aí por algum tempo, mas depois ela vai surgir, ela vai aparecer. E aí nós temos aqui, se nós analisarmos por esse lado do é necessário nascer de novo, nós vamos ver que muitos dos nossos conflitos, traumas, complexos, que nos impedem de atingir plenamente ou expandir totalmente o nosso potencial. E é lógico que não são meras questões psicológicas, são coisas mal resolvidas que nós deixamos para trás. Muitas pessoas não compreendem e acreditam até que isso seja parte de um assédio, do mal, mas não é. São as nossas próprias querelas. Porque nós levamos conosco, nós seres espirituais, questões acumuladas, das nossas vivências sucessivas, e nós levamos então aquilo que nós vivenciamos enquanto no mundo material, e que muitas vezes não é bem vivido, as nossas experiências na parte física. E lógico, isso vai ter uma consequência também do outro lado. E então nós vamos ter sim que entender o que Jesus falou. Por quê?
para melhorarmos cada vez mais a nossa experiência terrestre. Bom, quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, Jesus está falando exatamente isso, que nós temos sim que acumular experiências para que possamos expandir o nosso potencial, porque nosso potencial é fantástico, nós desconhecemos, né? Então foi colocado aí numa pesquisa que o brasileiro em média tem 83% só de QI. Não, isso não é verdade. O QI é o quociente de inteligência. Nós não podemos aquilatar assim por 10, 15, 100 questões. É muito diferente, porque nós temos um potencial ilimitado ainda que nós não conhecemos, né? Quando Jesus estava falando com Nicodemos, eu já falei, existiam outros doutores da lei ali junto com ele, principalmente um que vai ser citado no momento em que Jesus vai sofrer a crucificação, que é Gamaliel. Então existiam alguns doutores da lei, príncipes de Israel, que eles tinham respeito e entendiam que Jesus era o verdadeiro Messias. Então, na conversa que teve com o Mestre Jesus, Nicodemos recordou do passado distante. Isso daí veio à memória de Nicodemos lá atrás, numa outra vivência, quando ele servia ao Senhor Yahvé. Isso, né? Lá no comecinho. E como ele se perdeu dentro daquilo que ele tinha se proposto, né? Porque a doutrina dos fariseus não cogitava muito da pré-existência do Espírito. E aí, como ele estava esquecido, como ele tinha sido, né, por muito tempo ali adormecido nessa questão, ele ficou confuso. E aí ele pergunta para Jesus. E Jesus fala que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então essa é a conversa entre eles, né? Nicodemos também era um fariseu, vamos esquecer disso. E além disso, ele era príncipe dos judeus, né? E sabemos que os fariseus não acreditavam que Jesus era o Messias. Então, o que é o Messias? O Messias é a palavra Messias, ela vem do grego, mas do hebraico se chama ungido. E ungido não significa aquele que é molhado a testa com óleo, com água, não. Ungido significa aquele que foi preparado para determinada missão. Então, esse é o ungido, né? Que a gente desvaloriza na etimologia da palavra. Então, existe uma coisa assim que vai coisificar. Então, o ungido, né? É o Messias. Mas, na verdade, ele era o responsável. Então, pesava nele a responsabilidade de toda uma humanidade. Então, por isso que Jesus é o Messias. E é por isso que lá, ainda em Israel, eles esperam o Messias. Mas ele já veio, né? Então, Jesus, ele vai conversar, então, trazendo essas informações para Nicodemos, que vai responder assim, mas como eu sendo um velho posso entrar no ventre da minha mãe? Então, eu acho isso até que foi algo ilustrativo, que quando Jesus fala, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito, e não fique maravilhado disso que eu estou te dizendo, que você precisa nascer de novo. Então, a explicação de Jesus trouxe à luz a necessidade que as criaturas têm de experienciar várias vezes a vida no corpo físico. E a pergunta do doutor da lei, que é Nicodemos, é típica de quem havia esquecido aquilo que já sabia, essas leis naturais do universo. E assim caiu por terra a simples imortalidade da alma, que é diferente, muito diferente da eternidade,
como os fariseus acreditavam, que foi disseminada pelo adversário de Jesus. A imortalidade ele veio através do adversário de Jesus. Então, a princípio, nós podemos acreditar que a pergunta de Nicodemos vinha de forma até meio que, sabe, não vou falar irônica, mas desafiadora, né? Outra prova que o assunto em pauta não foi devidamente registrado inteiro na sua profundidade, apenas uma parte dela. Para renascer, o espírito ele precisa, logicamente, ser fecundado. E depois vai se alojar no invólucro uterino e ali se desenvolverá onde? No líquido amniótico. Então, é preciso nascer da água, né? Fundamental, então, para o desenvolvimento daquele ser que vai nascer. O líquido amniótico, ele protege o cordão umbilical das compressões que poderiam impedir a passagem e saída de nutrientes e também o oxigênio do bebê. E aí, esse líquido também contém propriedades antibióticas, que por sua vez protege o feto de possíveis infecções. Olha a importância da água na vida do homem. Também estimula o desenvolvimento do sistema digestório líquido. Produz substâncias que estimulam o processo de desenvolvimento e maturação dos pulmões, ajudando a desenvolver o sistema respiratório. Defende o feto de possíveis traumas por algum choque ou movimento brusco que eventualmente a mãe venha a sofrer. Ajuda a manter a temperatura do útero constante e confortável. Disponibiliza mais espaço para o bebê se movimentar dentro da barriga e desenvolver seus músculos e ossos. Então, quando o nenê está se mexendo lá, não é só porque ele está mostrando que está vivo, é o desenvolvimento de músculos e ossos, além de reduzir o gasto de energia por esses movimentos. Nós sabemos que debaixo da água ou dentro da água, os movimentos são menos desgastantes. Até a 36ª semana, quando atinge a dose máxima, esse líquido amniótico, ele está entre 8 ou 6 litros. Então, por isso que Jesus fala que é necessário nascer da água. Isso exposto cientificamente, então, nascido da carne é carne, né? E o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, este ser está em desenvolvimento, mas já tem lá a sua individualidade, já tem lá uma bagagem e ele vai desenvolver tudo isso. Então, são os dois princípios do Criador, né? O princípio inteligente e o princípio material. O princípio inteligente é a parte do espírito e o princípio material é tudo aquilo que é matéria, nosso corpo físico, por exemplo, né? Mesmo de sendo advindos de fontes distintas, né? O ser humano necessita dessa união para o desenvolvimento das suas potencialidades latentes. Então, é por isso que é necessário nascer de novo, porque nós precisamos disso para aumentar o nosso cabidal. Todo mundo quer ir para um lugar melhor, todo mundo quer para um mundo novo, onde não existam diferenças, onde não existam violências, onde não existam guerras, conflitos, diferenças, sei lá, de status e tudo mais. Todo mundo quer isso. Só que para chegar nesse ponto, nós vamos ter que passar por essa fieira de aprendizado. Senão não dá. Não dá. Nós hoje sabemos que não existe céu, né, adornado de anjos tocando harpas. E também não existe o paraíso. Porque o paraíso pode ser aqui, ou em qualquer lugar que nós estivermos. Quem vai fazer o paraíso ou um lugar sombrio somos nós mesmos. É cada um de nós. Então, Jesus lembrou Nicodemos que aquela encarnação, que ele era muito rico e também prestigiado no templo principal em Jerusalém, era passageira e que tudo o que tinha, nada poderia levar. Ele ia ter que deixar tudo aqui. Porque sairia dessa matéria entrando na dimensão espiritual apenas com o que tivesse granjeado de virtudes.
E é isso que nós precisamos granjear para nos elevarmos. É por isso que Jesus fala, não fique maravilhado que eu estou te dizendo que é necessário nascer de novo. Porque cada experiência, ela vem acumulada também da nossa bagagem, onde nós vamos ter que fazer alguns acertos, não é castigo, alguns acertos dos nossos desvios. E esses desvios, sem o conhecimento da reencarnação, eles vão se tornar cada vez mais constantes. Então, nós temos que entender nessa passagem que Jesus fala para Nicodemos, né? E nós vamos percebendo também que o mundo, de uma certa forma, ele sempre acreditou na reencarnação. Muitas pessoas que são assim ortodoxas dentro do seu da sua religião oficial, né, mesmo aqueles que não acreditam na reencarnação, eu já ouvi falar, na próxima encarnação eu quero nascer rica, na próxima encarnação eu quero nascer homem, na próxima encarnação eu quero... Então, existe sim um entendimento de que nada se encerra dentro de parcos 70, 80, 90, 100 anos. Nós não podemos entender isso, né? Para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então, não te maravilhes que Jesus disse que é necessário nascer de novo. Então, a nossa reflexão vai ficando por aqui e teremos ainda muito mais dentro desse contexto sobre a vida. A vida prossegue aqui no mundo físico e também do outro lado, na outra dimensão. E hoje a ciência está trazendo para a gente as várias dimensões. Até bem pouco tempo elas eram muito... não tinha muito conhecimento, então não havia mesmo, né, quando falava em quadridimensional, a gente já ficava perdido. Nossa, quadridimensional significa quarta dimensão, e aí a coisa já fica muito complicada. Se você pegar uma imagem, né, do que é a quadridimensão, vai falar, nossa, não estou entendendo mais, porque até a terceira a gente entende, né? Quando eu olho nas coisas, eu vejo todo o procedimento, eu vejo toda a profundidade, vejo a largura, vejo a altura. Então, isso é tridimensional. Agora, a quarta dimensão, você tem uma visão muito mais ampliada. Então, isso acontece quando a gente se liberta através do sonho, né? Quando dormimos. E agora, imaginem nós estarmos numa dimensão ainda acima da quarta. E isso nós só vamos conseguir realmente nos libertando de tudo aquilo que Jesus deixou ali colocado para nós seguirmos, e nós, né, colocamos uma viseira, não apenas por nossa própria vontade, mas porque foi imposto. Mas agora, no estágio atual da humanidade, não podemos mais falar, olha, foi imposto tal credo e aí por isso, ou seja, colocar a culpa em entidades religiosas, porque nós temos hoje um mundo de informação muito abrangente e eles estão falando sobre isso, né? E então é interessante cada vez mais analisarmos a nossa estada agora. Não importa quem eu fui lá no passado, porque se eu for rebuscar, né, o que já aconteceu, o que eu já fiz, eu não vou vir com louros e vitórias dentro daquilo que Jesus colocou. Não, eu vou vir com sofrimentos, com um peso muito grande. Por quê? Porque a gente se perde, né? No cipoal do nosso ego, do nosso orgulho, a gente vai se perdendo. E nesse desvirtuamento, então nós crescemos em nós, né, males que vão sendo muito devagarinho, assim, não, devagarinho que eu digo, lentamente, nós vamos desenvolvendo patologias que a medicina ainda não explica a origem. Mas isso está vinculado com os nossos excessos,
ou com os nossos fracassos, porque cada vez que também fracassamos, existe em nós um rebaixamento muito grande. E quem está aqui dentro, quem é que habita esse corpo físico, é uma centelha divina. E cada vez que o meu pensamento doente ou transviado de alguma forma, ele suprime essa essência divina, eu estou negando o meu Criador. E aí é lógico que existe um sofrimento muito grande, porque é uma ruptura que eu crio. Então, nesse momento da nossa humanidade, nós temos que ter essa visão e cada vez mais valorizar o meu eu interior. Porque o meu interior é o meu Criador que habita em mim e que habita em todos vocês, em todos nós. Então, essa é a nossa reflexão. Uma ótima semana. Um beijo a todos e até mais.